Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje, depois de uma longa pausa, depois de um longo intervalo, estou voltando com os vídeos sobre extensibilidade do Project for the Web. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, aqui a gente fala sobre gestão de projetos e plataformas que vão suportar os processos de gerenciamento de projetos, como Project Online, Project for the Web, Planner, Power BI, Power Automate e demais funcionalidades, recursos, plataformas, soluções dentro do ecossistema Microsoft. Como eu comentei agora há pouco, aqui no canal eu tenho uma playlist sobre extensibilidade do Project for the Web. Faz um tempo que eu não fazia nenhum vídeo sobre isso, falando sobre as possibilidades, sobre todos os recursos que a gente pode utilizar para estender o Project for the Web, além dos seus recursos nativos. Então resolvi fazer esse vídeo e hoje a gente vai falar sobre os BPFs, que são os Business Process Flows. Pessoal, o Business Process Flow é uma funcionalidade, é uma ferramenta do Power Apps que a gente pode utilizar aqui no contexto do Project for the Web. E de uma maneira bem simplista, se a gente fosse resumir aqui, o Business Process Flow permite que a gente possa entregar para os usuários elementos visuais que vão guiá-los através do trabalho que precisa ser feito. Tá? Então a ideia de um Business Process Flow é garantir que os usuários possam visualmente entender o ciclo de vida de um determinado item que a gente esteja trabalhando. Pode ser um processo de vendas, por exemplo, pode ser um processo de suporte e pode ser, no nosso caso, um processo de gestão de projetos, mas a ideia é que a gente possa oferecer para os usuários elementos visuais que vão possibilitar que eles entendam o processo pelo qual nós precisamos passar até chegar no final do trabalho, ou seja, do início até a conclusão do trabalho. Se vocês, se você que está assistindo esse vídeo já utilizava ou já utilizou em algum momento da sua vida profissional o Project Online, quando a gente vem aqui no Project Online, vamos aqui para o meu computador, sabe quando a gente tem aqui os estágios do fluxo de trabalho, que ele vai mostrando para a gente onde que nós estamos? Iniciação, seleção e priorização, planejamento, execução, monitoria e controle, encerramento, ou seja, as fases e os estágios pelos quais o nosso projeto passa. De uma maneira geral, o Business Process Flow ele entrega para a gente o mesmo recurso. Mas enquanto que para montar isso daqui no Project Online, nos tempos antigos, nós utilizávamos o SharePoint Designer e tudo mais, no caso do Business Process Flow, a gente utiliza os recursos que estão dentro do Project for the Web, que no caso são recursos do Power Apps. Legal? Bom, então vamos dar uma olhada aqui no meu Power Apps. Eu criei aqui dentro do meu ambiente uma solução, tá? E essa solução é a solução do Project. Então ela está aqui disponível para mim, o Project for the Web, tá? E o que a gente vai fazer aqui de maneira geral, se a gente olhar aqui, estão as minhas soluções aqui do Project, E o que a gente vai fazer de maneira geral é trabalhar com essa solução para poder fazer um trabalho, para poder fazer uma organização melhor do Project for the Web. Claro que eu não vou usar aqui a solução nativa, que a Microsoft oferece. Eu vou criar uma nova solução aqui dentro do meu ambiente, tá? E eu vou chamar essa solução aqui de P4, the Web, tá? Digamos que eu vou chamar isso aqui de P4TW, que seria o Project for the Web, tá? Então, cada empresa vai trabalhar com uma solução, vocês poderiam aí eventualmente determinar a solução que vocês quisessem para poder encapsular todos esses trabalhos que a gente vai fazendo de melhoria dentro de um determinado ambiente, tá? Se você tiver um publisher aí, você pode selecionar o seu publisher, enfim. Isso aqui é mais para a gente poder manter um ciclo de vida aqui de aplicações, Então eu criei aqui a minha solução, tá? Meu Project for the Web aqui, e essa minha solução está disponível. Então o que eu vou fazer? Dentro da minha solução P for the Web, Project for the Web, eu vou vir aqui dentro, tá? E vou adicionar a tabela que eu quero configurar, a tabela que eu quero customizar. Então eu vou adicionar uma tabela existente, tá? E essa tabela que a gente vai adicionar aqui é a tabela Project. Por quê, O Project for the Web, se a gente lembrar dela, ela trabalha toda em contextos de camadas de soluções, Então a gente tem a camada inicial, que é a camada default do aplicativo gerenciado que a Microsoft disponibiliza para a gente, Project for the Web.
E se a gente quiser fazer alguma customização, é sempre legal você criar uma solução, porque as customizações que você aplicar, elas vão estar disponíveis, digamos assim, no contexto dessa solução específica. E aí dentro dessa solução, claro, a gente vai ter que utilizar o project, tá bom? Então vou dar um next aqui, vou adicionar a minha tabela, porque é só ela que eu preciso agora fazer, né, esse contexto desse trabalho, tá bom? E aqui dentro da minha solução, eu tenho aqui o meu project, e vamos só dar uma olhada aqui em uma coisa importante antes da gente continuar, tá? Eu vou voltar aqui no meu make.powerapps.com, só para a gente ver, porque eu estava quase esquecendo de mostrar para vocês visualmente como que o usuário que vai interagir com o project tem visibilidade das coisas na solução padrão, né? Então, se eu vier aqui dentro do meu ambiente, tá? Deixa eu voltar, trocar aqui para o meu ambiente, e eu vier aqui no meu aplicativo, eu tenho aqui os aplicativos que foram disponibilizados, né? E entre eles vai estar o project. Eu clico aqui no meu aplicativo do project, ele vai abrir o aplicativo para o usuário poder trabalhar com ele no dia a dia ali, né? E quando eu tiver aqui o meu aplicativo do project, o que acontece? Ao trabalhar com ele, essa é a visão que eu tenho. Então aqui, por exemplo, eu tenho um projeto chamado Adoção da Solução PPM. Quando eu clico nesse projeto, visualmente eu não tenho nenhuma indicação do que está acontecendo com esse projeto, qual é o caminho pelo qual esse projeto trafega dentro do meu processo de gerenciamento de projetos, né? Eu consigo ver as informações do projeto, eu vejo aqui o nome, eu vejo o calendário, eu vejo o gestor, eu vejo a data de início desejada, enfim, eu vejo algumas informações. Se eu tiver tarefas, eu vou ter a opção de ver tarefas aqui, mas diferente do que a gente tem no Project Online, onde eu visualmente consigo enxergar o processo de gestão de projetos da minha organização, então por onde eu devo passar e onde eu estou com esse projeto especificamente, nesse caso aqui a gente não tem essa visão, tá? Porque, claro, aqui eu estou usando um recurso nativo que não tem nenhuma configuração, é simplesmente a maneira como a Microsoft entrega para a gente o Project for the Web. Então é legal a gente poder trabalhar com uma solução que possibilite, né, que nos permita ter uma visibilidade um pouquinho melhor, ter uma visibilidade maior e a gente possa entregar para os nossos usuários uma experiência visual agradável para eles saberem qual é o caminho pelo qual o projeto passa. Legal? Então, voltando aqui na nossa solução, eu adicionei lá na minha solução a minha tabela de project, né? Então, eu vou clicar lá na minha tabela de project. Aí ele vai me mostrar tudo que eu tenho dentro dessa tabela, tá? Então, aqui estão todas as informações. Eu não tenho muita coisa lá porque só tenho um projeto, né? Então, eu vou clicar aqui em novo, tá? E quando você vai criar aqui algum tipo de informação, você tem diferentes opções, né? Você pode criar uma nova coluna, um novo formulário, um novo dashboard, uma nova business rule. Então você tem diferentes opções aqui que você pode adicionar dentro do contexto do nosso aplicativo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é assim, para eu ter um Business Process Flow, né, um BPF ali dentro da minha tabela, eu tenho que mapear quais são os campos que eu preciso marcar no meu Business Process Flow, para que a partir do momento que eu marque esse campo, eu possa passar para o próximo estágio, tá? Se você, como eu falei, é um usuário que tem experiência com o Project Online, você vai lembrar que aqui, se você for passar de iniciação para seleção, de seleção para planejamento, de planejamento para execução, você pode ter gatilhos de aprovação, que você manda e-mail para as pessoas têm que aprovar ou rejeitar, e aí a partir da aprovação ou rejeição você move para o próximo estágio ou não, né? No Business Process Flow, como ele é apenas mais um elemento visual, você precisa ter alguns checks, tá? Na saída de um estágio, para você sair desse estágio e ir para o próximo, né? Para você navegar entre os estágios, você precisa ter um check, um marcador, ou você precisa responder se algo foi finalizado ou não, tá? Então, digamos que aqui dentro da nossa situação, do nosso Business Process Flow, eu vou ter basicamente 4 estágios pelos quais o meu projeto vai passar. Digamos que eu tenha planejamento, execução, eu posso até ter antes, né? Eu vou ter iniciação, planejamento, execução e encerramento. Então, eu vou ter 4 estágios: iniciação, planejamento, execução e encerramento. E para a saída da iniciação, para ir para o planejamento, eu preciso responder uma pergunta. Por exemplo, foi finalizado o business case?
Aí quando o cara der sim, ele avança para o próximo estágio. Isso poderia acontecer com uma pergunta ou com várias perguntas. A mesma coisa quando eu sair do planejamento e for para execução. Vou sair do planejamento para execução, eu posso perguntar, olha, o escopo do projeto foi aprovado? Só posso ir para execução quando o escopo for aprovado, por exemplo. Depois eu posso sair, para eu terminar e dizer que o meu projeto saiu de execução e foi para encerramento, eu posso ter que ter todos os riscos do projeto encerrados e a equipe desmobilizada, por exemplo. Então eu posso ter diferentes perguntas que precisem ser respondidas ou precisam ser respondidas ao longo do meu ciclo de vida para que eu tenha condições de determinar quando que eu movo de um estágio para outro. E para isso eu vou precisar criar algumas colunas aqui no contexto da minha solução, tá bom? Então a gente vai vir aqui em colunas e eu fiz uma colinha aqui só para facilitar a minha vida, eu vou criar 4 novas colunas, tá? Então eu vou criar uma nova coluna aqui dentro da minha tabela. E vão ser 4 perguntas simples, uma para cada estágio. Então eu vou perguntar, né? Business case completed. Então vai ser uma pergunta, né? Como se fosse uma pergunta. O business case foi concluído, né? Aí eu vou selecionar o tipo de coluna. A gente já falou aqui, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como criar colunas dentro do contexto do Project for the Web. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês verem. Então aqui eu vou perguntar, ele vai me perguntar que tipo de campo que é. Eu quero que ele seja um campo do tipo choice, é uma escolha. Nesse caso eu poderia criar uma choice se a minha resposta fosse diferente de sim ou não, mas no meu caso a minha resposta vai ser booleana, então vai ser simplesmente sim ou não vou ter outra opção. Então eu vou deixar aqui como sim ou não e o meu padrão aqui é não, tá? Então eu tenho essa primeira pergunta, business case completed. Depois eu vou criar mais 4 colunas, cada uma delas, como eu falei, elas vão ser utilizadas no contexto de cada um dos estágios, quando eu saio de um estágio e vou para outro aqui no meu Business Process Flow. E agora eu vou criar as demais aqui, vocês vão acompanhando aí, tá? Então aqui eu tenho o Project Scope Approved, aqui é quando eu saí de planejamento para execução. Depois eu vou ter uma outra coluna chamada Risks Closed, ou seja, riscos fechados, encerrados, né? Também vai ser uma pergunta do tipo choice, yes or no. E depois eu tenho a última pergunta, que é o official sign-off completed, que é quando eu terminar e encerrar o projeto. Official sign-off completed. Lembrando que assim, toda vez que você vai mudar de fase, né, toda vez que você vai mudar de estágio, vai sair de um estágio para outro, você precisa obrigatoriamente ter ali as suas perguntas. Aqui a gente vai fazer uma pergunta por estágio, mas você poderia ter mais do que uma pergunta por estágio. Então vai ser new, aí eu tenho aqui uma automação, e nesse caso é um processo, ou seja, é um Business Process Flow, tá? Então a gente vai criar um novo BPF. Clico lá no meu BPF, ele vai perguntar qual é o nome desse BPF, então eu vou colocar aqui Project Lifecycle, tá? Então eu vou chamar ele de ciclo de vida dos projetos, ele já vai dar um nome aqui interno, e eu vou falar que ele está associado à minha tabela Project, né? Dentro da minha solução, legal? Então eu vou dar um Create, e aí ele vai começar a criar aqui o meu Business Process Flow. Então eu vou pegar ele, vamos editar para a gente começar a fazer a manipulação desse cara. Então dentro da página, né, de Business Process Flow, você tem algumas informações aqui. Então a gente sabe que o nome dele é Project Lifecycle, a gente sabe quem que está criando ele, a gente sabe o nome interno, né, e qual que é a entidade primária, ou seja, a tabela a qual ele está associado. Se eu quisesse colocar uma descrição aqui, eu poderia colocar uma descrição, mas a gente não vai se preocupar com isso agora. Então, quando você cria um Business Process Flow, o Business Process Flow pode ter diferentes componentes, né? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de estágio. Então, você pode ter diferentes estágios, que é por onde o seu Business Process Flow vai passar. E, além disso, nessa área aqui, você pode ter diferentes ações. Então, você pode ter condições, dependendo do seu processo. Você pode ter etapas, né, que precisam ser aplicadas. Você pode conectar esse Business Process Flow com um Power Automate Flow para que alguém seja notificado em algum momento. Então você tem diferentes ações que podem ser trabalhadas.
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a documentação da Microsoft que vocês podem usar como referência para ler e entender como isso funciona, tá? O que você pode fazer, como é que são os recursos avançados. Mas aqui o objetivo é apresentar para vocês algo mais simples, menos sofisticado, mas que possa ajudá-los aí a configurar o ambiente de vocês do Project for the Web, tá? Então a gente vai trabalhar basicamente com 4 estágios, tá? Você tem aqui os estágios que a gente pode ir adicionando. Então eu posso vir aqui e ir trazendo para cá os meus estágios, que são os meus 4 componentes, né? Como eu falei, a gente vai ter 4 estágios ali: inicial, iniciação, planejamento, execução e encerramento. Tá? Dentro dessa primeira caixinha aqui do estágio, eu tenho um nome, então eu vou chamar ele de Initiation. Eu estou trabalhando aqui com tudo em inglês, tá? Mas você pode trabalhar em português aí, não tem problema. E você pode categorizar ele, né? Você pode falar dentro dessas opções que a Microsoft te oferece, se alguma dessas opções se encaixa. Então, no meu caso, digamos que é a minha iniciação aqui, né? Então, a minha iniciação, eu vou colocar ela como uma proposta, digamos assim. Isso não é obrigatório, mas é mais para você poder classificar e tentar entender dentro de um processo, dentro de uma perspectiva de processo, o que se encaixa, que tipo de categorização que você tem do seu estágio. Então o meu estágio se chama iniciação, tá? E ele está encaixado aqui dentro da proposta, digamos assim, tá bom? E aqui você tem os steps, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, business case completed. Eu vou fazer essa pergunta: o business case foi completed? Ou seja, para eu poder avançar, é isso aí, para eu poder avançar da iniciação para o planejamento, eu preciso ter um caso de negócio. Então eu vou fazer uma pergunta para o usuário para que ele saiba que nesse momento a transição de estágios ela é controlada através do meu business case completed, tá? Então eu vou vir aqui e vou falar para ele qual é o campo que ele vai ter que usar. Então a gente tem aqui o campo, por isso que a gente criou os campos antes, porque eu preciso que os campos existam para que eu tenha condições depois de adicioná-los ao meu Business Process Flow. E aqui eu posso falar se a resposta para esse campo é requerida ou não, tá? Vou dar um save aqui só para ele poder validar. Ele vai reclamar porque eu tenho estágios aqui que ainda não tem itens, né, prontos, tá? Então isso eu não conseguiria seguir adiante ou finalizar o meu fluxo. E aqui embaixo eu teria uma visualização mínima, né, do que está acontecendo dentro do meu fluxo aqui no mapa, tá? Então aqui eu tenho o meu estágio, ele não pegou o nome aqui, peraí, deixa eu colocar aqui Initiation, onde eu coloquei a categoria como proposta. Eu vou ter que dar um apply aqui, né? E aí o meu data step ele também não pegou. Então o meu data step aqui seria business case completed, com a respectiva pergunta. Ok? Tem que dar um apply aqui, senão ele não fica. Agora sim, agora ele ficou, tá? Então o que nós estamos dizendo? Dentro do meu processo, do meu Business Process Flow, que vai ser apresentado para o usuário, ele começa em iniciação e dentro da iniciação ele tem que responder uma pergunta que é obrigatória, que é: o business case foi concluído. O business case concluído está associado a um campo que eu já criei lá dentro do meu ambiente, tá? E aqui eu posso seguir e configurar os demais estágios, né? Então, por exemplo, esse estágio aqui eu vou chamar de Planning, que é o meu planejamento. Ele é uma categoria, digamos, de Develop. Pode ser Develop, isso aqui não vai fazer tanta diferença. Vou dar um Apply, e aqui dentro ele vai perguntar o Data Step, né? O que acontece aqui dentro. Então, para imagina que agora eu estou no planejamento. Para sair do planejamento e ir para a execução, eu preciso ter o escopo aprovado. Então eu vou colocar aqui Project Scope Approved. Vou fazer uma pergunta: o escopo do projeto foi aprovado? E aqui eu vou procurar aquele campo Project Scope Approved. Eu posso fazer as perguntas aqui em cima, né, que é o nome do passo, muito próximo do que eu criei lá no campo personalizado. Dou um Apply, ele já vai associar. Depois a gente vai para o próximo estágio, que é execução, Execution, tá? Aqui talvez seria Develop, né? Mas tanto faz, isso aí não faz diferença, tá? E aí a gente vai ter o Data Step aqui dentro, que eu vou colocar se os riscos foram encerrados. Então eu vou colocar All Risks Closed. E aqui eu tenho o campo que a gente criou, que é os Risks Closed, tá? Vou colocar ele como requerido, ok. E por fim,
o estágio final é o closing, né? Então meu estágio é closing. Aqui eu vou colocar como resolve, mas com close até tem aqui o close. E aí eu abro aqui o meu business process flow nesse dado. E a pergunta que o cara vai ter que responder é: foi feito o sign off, né? Então eu vou colocar official sign off completed. Lembrando que aqui eu estou trabalhando tudo em inglês, mas poderia fazer em português aí sem problema. Ok? Então esse é o meu fluxo. Começa a iniciação, ele precisa responder se o business case foi concluído. Quando ele responder, ele pode ir para planejamento. Em planejamento, para ele poder ir para execução, ele precisa perguntar se o escopo foi aprovado. Depois, em execução, ele precisa perguntar se os riscos foram encerrados. E por fim, no closing, ele precisa perguntar se o sign-off foi concluído. Tá? Então esses são os meus estágios aqui. É uma situação mais simples, né? Mas se você tiver um fluxo que seja mais sofisticado, você pode trabalhar com ele de maneira super tranquila. Você pode usar esse botão aqui de Validate, que aí o próprio Power Apps vai validar se tem alguma falha, se tem algum gap aqui que você precisa levar em consideração. No meu caso, a Validation foi concluída. Eu posso ativar quando eu estiver pronto para isso aqui funcionar. Então eu ativo. Ele vai processar essa informação dentro lá do nosso ambiente, né, dentro do Power Apps. Beleza, pessoal. Uma vez ativo o nosso Business Process Flow, o que a gente pode fazer? Eu vou voltar aqui no meu ambiente, tá? Vou clicar aqui em projetos e vou adicionar um novo projeto. Tá? Eu vou só atualizar a página aqui para garantir que tá tudo ok. Ok? Aí digamos que eu vou abrir um novo projeto lá no meu ambiente. Então eu clico aqui em novo projeto. E quando eu clico em novo projeto, ele já tenta identificar se a gente tem um Business Process Flow associado a essa tabela, a tabela Project. E nós temos, né? Então eu tenho um Business Process Flow lá que se chama Project Lifecycle. Tem alguém me chamando aqui. Que se chama Project Lifecycle. E aí com esse Project Lifecycle eu tenho Initiation, Planning, Execution e Closing. Olha que legal. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um novo projeto aqui. Desenvolvimento dos relatórios em Power BI, por exemplo. Né? Então eu crio lá o meu relatório. Digamos que eu faço todo o meu trabalho, toda a minha diligência, enfim, coleto todas as informações que são necessárias. Nesse momento, onde eu estou processualmente falando? Estou em iniciação. Quando eu terminar de fazer todo o trabalho, todas as diligências que são necessárias dentro da iniciação, eu clico aqui, aí ele vai me perguntar, o business case foi concluído? Eu posso falar sim. Quando eu falar sim, ele dá o visto aqui que o business case está ok, e aí eu vou para o próximo estágio. Tá? E aí agora eu já caio aqui em planning e o meu projeto vai ficar em planning. Percebam que essa passagem de estágios é uma passagem que acontece de maneira manual, então ela depende da intervenção do usuário. Mas isso aqui é legal porque garante que a gente possa ter visibilidade do que está acontecendo, o usuário possa intuitivamente navegar por aqui, porque ele sabe o que precisa ser feito, e se você tiver mais do que uma pergunta dentro do seu processo, né, você vai clicar aqui e você vai conseguir fazer todo o trabalho de responder todas essas perguntas. Claro que também se você tiver perguntas que precisam de aprovações, alguém precisa ser notificado, você pode ter fluxos no Power Automate que enviem aprovações para pessoas ou comunicações, e isso pode funcionar perfeitamente para que você possa controlar todo o seu processo de gerenciamento de projetos dentro da plataforma. Tá? Um último tópico aqui, se você estiver criando o BPF dentro da sua empresa e você já tiver projetos que foram criados antes do BPF existir, você pode associar os seus projetos existentes com os novos Business Process Flows que você criar. Então, por exemplo, esse projeto Adoção da Solução BPM, eu não tinha antes. Eu clico, você vai ver que a gente vai ver aqui que ele não tem nenhum processo. Eu posso vir aqui em Process, eu posso clicar em Switch Process, porque ele foi criado num processo que não tinha nada. Então eu dou um Switch Process. Ele vai enxergar os Business Process Flows que existem dentro da nossa organização. Eu tenho aqui então o Project Lifecycle. Eu falo agora esse cara também tem que obedecer esse Project Lifecycle que a gente acabou de criar. Dou OK.
e aí automaticamente a adoção da solução PPM também vai seguir aqui os mesmos parâmetros que a gente tem para poder avançar e poder sair de planning para execução, enfim, para você poder falar onde o seu projeto está. Legal? Mas é isso. Vocês já conheciam esse recurso de Business Process Flow dentro do Power Apps e a possibilidade de trabalhar com ele dentro do Project for the Web para poder oferecer melhor visibilidade, oferecer mais informações para os seus usuários em relação ao seu processo de gerenciamento de projetos? Se sim, se não, deixe os seus comentários aqui embaixo, é muito importante. Se você está gostando dos conteúdos que a gente traz aqui no canal, se inscreve aí também no canal, deixa aí os seus comentários, clica no botão de like aí, no sininho, enfim, tudo que o pessoal fala, porque isso ajuda a gente, que produz conteúdo aqui desse lado, a trazer mais conteúdo para vocês aí e para que vocês possam sempre ficar em dia com o que a gente traz aqui com relação ao Project for the Web, Project Online, Power BI e outras tecnologias para ajudar dentro do gerenciamento de projetos. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.